Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência aqui no TV Galvão e aqui também na nossa página Rafael Galvão. Muito obrigado. Hoje vocês viram que o pau está comendo no seio bolsonarista, né? Vocês viram dois chorões hoje, chorando as pitangas, de um lado o Moro e do outro lado o Malafaia, pela indicação do Cássio Marques, né, ao Supremo Tribunal. Malafaia chamou o Cássio de comunista, de socialista, disse que ficou não sei quantas semanas aí sem falar mal do governo, mas que agora não dá. Aquele jeito dele histriônico, né, aquele jeito dele escandaloso, né, espetaculoso. Né? O Malafaia realmente, quanto mais envelhece, pior fica. Né? Berra, grita. Né? O Bolsonaro, inclusive, nessas entrevistas que ele costuma dar no meio dos bolsonaristas fanáticos ali, parece, né, um bando de fanáticos religiosos, né, uma gente desequilibrada. Ele inclusive disse que o Malafaia está com dor de cotovelo porque o Malafaia queria indicou um nome para o Supremo e ele não aceitou. Então o Malafaia é o primeiro a dar piti, a dar gritinho, a reclamar, aquele velho estilo dele, né? Não faz, criança mal criada, não faz o que o Malafaia quer, ele grita, ele esperneia, ele começa a falar aquilo que não deve, enfim, aquela história, né, que se tratasse os males de infância, não seria um adulto desse nível. E o outro foi o Moro, com aquele estilo dele sonso, né, aquele estilo dele que faz as caquinhas, né, mas se faz escondido tá tudo bem, né? Sonso, 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 seu Moro. Né? Então o que ele disse? Ele foi lá nas redes sociais, postou um negocinho lá e tirou, que eu vou ler aqui para vocês. Né? O pessoal da esquerda não é bobo, está acompanhando esses caras de perto, pega todos os furos dele. E aí diz o seguinte, abre aspas, simplesmente assim, se o presidente PR, né, se o presidente Jair Bolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza. Abre parênteses, né? Muitos já sabem, fecha parênteses, fecha aspas. O cara acha que depois de ter eleito Bolsonaro, porque quem elegeu Bolsonaro, quem aproveitou lá toda a sacanagem da Lava Jato para prender o Lula, né, para segurar o dinheiro do Lula, deixar o Lula sem grana, né, porque hoje a tal da juíza Hart, porque todo mundo lá é Hart, todo mundo é importado ali em Curitiba, né? A juíza Hart disse hoje que as palestras do Lula são ok, tudo certinho, não tem nada errado. Depois de 5 anos, né, que o Moro e ela, né, na Lava Jato, metendo o cacete, metendo o pau, agora diz que está tudo bem. Né? Bom para o Lula, que cada dia mais está provando a sua inocência. Né? E péssimo para o Moro, porque ele agora está em papos de aranha. Né? Pau vai comer para cima dele e ele já está, inclusive, com a questão eleitoral, né? Que ele tinha um prestígio lá em cima, está caindo, está indo abaixo de zero. Muito, parabéns, porque a vida, né, existe uma lei que rege o universo e vai pegar toda essa gente aí que fica sacaneando os outros, passando-lhe a perna, né, utilizando de lawfare, né, utilizando a lei para perseguir politicamente. Então ele acha que ele criou esse monstro Bolsonaro, né, e depois vai ser juiz dele, vai ser ministro dele, né, no super ministério da Justiça e
enfim, justiça, misturou, né? Porque ele juntou, o Temer já havia separado justiça e segurança pública e ele juntou para ficar poderoso, que eles gostam de poder. Pau no lombo do Sérgio Moro. E ele ficou achando que depois de brigar, né, por disputa de poder dentro do governo do fascista, que o fascista ainda o indicaria para ser ministro do Supremo, ele até sacaneou hoje, brincou, falou, olha, na mesma entrevista ali dos fanáticos religiosos, ele falou, olha, podia ser o Moro, né? Mas o Moro, né, sacaneou o Moro, zombou do Moro, pisoteou na cabeça do Moro. Se merecem, são farinhas do mesmo saco, viu? Então, de um lado está o pastor empresário que, ao invés de cuidar das suas ovelhas e cuidar das suas empresas, né? Que ele não é pobre, é muito rico. Essa gente que se enriquece junto à religião é muito engraçada, né? E do outro lado, o juiz imparcial, né? Chorando as pitangas porque o tal do Cássio Marques, né, que ele é desembargador indicado, não foi concursado não, viu? É indicado pela OAB e agora vai ser ministro. O Fux também baixou o caboclo lá e ficou pau da vida, porque parece que ele também tinha outro nome para indicar. Todo mundo queria indicar. Presidente do Supremo não indica colega, não indica nome de colega para vaga no próprio Supremo. É prerrogativa do presidente da República. Todos vocês sabem quanto a gente não gosta do Bolsonaro, quanto a gente não gosta do governo Bolsonaro, mas é prerrogativa dele, constitucional, escolher quem ele quiser. Ele pode pegar qualquer um que tenha o curso de direito, né, e botar para ser ministro do Supremo. Qualquer um. E aí o cara é sabatinado pelo Senado, se o Senado achar que deve, né? Apesar que o Senado nunca na história da República, né? E nem na época que era o Senado Império, qualquer um que era indicado para o Supremo, eles faziam a sabatina porque tinham que fazer e dava ok, e o cabra sentava lá na cadeira e ficava. Então, um monte de gente com dor de cotovelo aí, não tem que ficar. É prerrogativa do cara, deixa o cara fazer lá, né? É o direito dele. Embora ele seja um ditador em busca de uma ditadura, um péssimo gestor, acompanhado de gente péssima. Aliás, hoje também teve mais um piti, né? O piti do Paulo Guedes contra o outro ministro lá, o Marinho. O Marinho, só para lembrar vocês, o Marinho foi o cara que ajudou a tirar a sua Previdência, tá certo? Foi lá o relator, lá o articulador da Supersecretaria do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho e da Previdência, supersecretário, né, que ajudou e articulou junto ao Congresso lá a reforma da Previdência que lascou a tua vida, cidadão, a tua vida, e a tua também, bolsomínio descerebrado da cloroquina e do ozônio anal. Pegou você também, seu trouxa, seu boboca. Então, esse Marinho é que está duelando agora contra o Guedes. E o Guedes está despeitadinho, né? Disse que se ele está falando mal dele, olha que governo chulo, né? Parece até briga de vila de vizinhos, né? De subúrbio, né? Você falou mal de mim? Eu falei mal de você. Você, então, é furador de teto. Olha a mentalidade dessa gente. Olha a mentalidade dessa gente. São ações tão infantiloides, né? Mas por trás disso está o teto de gasto. Você sabe o que é teto de gasto, meu amigo?
No governo Temer, o governo do golpe, né? Que para mim é o mesmo governo Bolsonaro, mesmo. Tanto é que o Bolsonaro chamou ele para ir lá no Líbano ajudar os libaneses lá com aquela explosão, né, faraônica que teve lá, que quase leva a capital inteira, né, uma explosão horrorosa, matou milhares de pessoas. E o Temer foi para lá. E agora fica o Paulo Guedes dando piti, né, falando como se fosse uma criança, deve estar regredindo, né, dizendo que o Marinho, se fala mal dele, é porque fura teto. Irresponsabilidade. Tá um texto aqui, né, de uma reportagem. A reportagem é do Correio Brasiliense. Abre aspas, o que diz a reportagem. É uma irresponsabilidade furar o teto de gastos, diz Guedes. E fala, o ministro da Economia, Paulo Guedes, volta a criticar integrantes do governo. Esses integrantes aí se resume lá no Marinho, viu? Que defendem a mudança na última âncora fiscal e alerta para aumento de juros se isso ocorrer. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Irresponsabilidade foi ter criado o teto de gastos. O que é o teto de gastos? O governo não pode gastar com saúde, com educação, com infraestrutura, enfim, tudo aquilo que se precisa para se ter um país que funcione, né, para que as pessoas sejam atendidas, né, inclusive na área social, ter comida no bucho, porque ser do primeiro mundo é isso, meu filho, é ter comida no bucho em primeiro lugar. É ter um teto, é ter um mínimo da condição. Isso o povo não tem. Então essa porcaria dessa lei de teto de gastos limita qualquer governo que entre. Qualquer um. Irresponsabilidade foi ter criado essa porcaria. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de compromisso com o povo. É um governo, seja ele qual for, com teto de gasto, desapartado dos interesses da população. E isso, quem aprovou? Foi o Temer que mandou e o Congresso aprovou. Inclusive a bancada evangélica, que votou em peso contra os próprios fiéis. Depois não me venham aqui dizer que eu falo mal de evangélico. A bancada evangélica é uma vergonha. Envergonha o evangelho, envergonha a população, deveria envergonhar os crentes que deveriam ter vergonha de uma bancada dessa e cobrar deles que não votassem contra eles próprios, contra o povo, ao invés de ficar de panaceia, de maluquice, né, e cheirando, né, o Bolsonaro por onde que ele passa. Dá dizendo que ele é um ungido. Ungido com quê? Não vou nem dizer com quê. Então, é o dia do chororô. Os dois meninões, né, o Malafaia e o ex-ministro lá, o ex-juiz, né, imparcial de Curitiba, como dizia o falecido Paulo Henrique Amorim, que Deus o tenha, né? E também agora o Guedes, o homem do mercado, o homem que ajudou o assassino em massa Pinochet a governar o Chile, né? Era da equipe econômica do cara. E esse cara que está à frente da equipe econômica do Brasil. Parabéns, parabéns. Estamos muito bem, né? Só falta chover titica para o país estar melhor, né? E aí, cadê o governo, né? Para cumprir o seu papel? Só sabem fazer esses mimimi. Isso é mimimi, o bolsomínio descerebrado. É isso que é mimimi. É tirar o foco daquilo que é importante e, enquanto isso, o país incendeia. Falta comida na tua mesa. Então, antes que você esteja ali, ó, comendo as bolas, as bolotas, né, como diz na Bíblia, dos porcos,
né? Daquele filho pródigo, da parábola do filho pródigo, comendo as bolotas, o resto da comida dos outros. Né? Tome vergonha nessa fuça maledeta e veja o que está acontecendo com esse país. O país está incendiando literalmente. Não sei, 8 mil, 9 mil focos de incêndio no Pantanal. Isso é criminoso. Quem está fazendo são agricultores, rapaz. Gente que esse homem que está aí, que governa, esse personagem, como diria o saudoso Brizola, esse personagem aí protege. Cadê a Polícia Federal para pegar essa gente? É um bioma importantíssimo. Pantanal é um bioma importantíssimo. Depois você não sabe por quê, que o país inteiro está nessa temperatura. Nessa época do ano, isso é uma distorção. Então não me venha falar besteira, não me venha aqui, vocês entram aqui na página, vocês entram aqui no canal só para falar merda, só para falar besteira. Vocês não param para ler um livro, para ler um jornal, para ler nada, não lê nem bula de remédio. Vocês nem a Bíblia estão lendo, porque se lessem não estavam fazendo as asneiras que fazem, falando as merdas que fazem, idolatrando gente péssima enquanto ser humano, gente ligada a tudo que é errado nesse país. E é bom que cada dia mais está se provando a inocência do Lula. Vocês vão ter que engolir o Lula. Se não for pela goela, vai ser por outro orifício. Mas vocês vão ter que engolir o Lula, porra. Para largar de serem mentecaptos. Vai lá no dicionário ver o que é mentecapto. Vocês são mentecaptos. É isso que vocês são. É isso que vocês são. Mas como diz o Bem-vindo Siqueira, tá certo? A luta continua e ninguém larga a mão de ninguém. Tá certo? Vamos em frente que atrás vem gente.